Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos renove nesta noite e mais esse início de semana. Mais uma semana está começando, será mais uma semana de desafios, será mais uma semana onde as situações e as circunstâncias estarão diante de nós e nós teremos que vivê-las. Mas é sempre bom lembrar das palavras de Jesus: basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia a sua luta, basta cada dia a sua, as suas dificuldades, basta cada dia tudo aquilo que o dia traz e que precisamos viver nele, trabalhá-lo e não vivermos o ontem no hoje, nem o amanhã no hoje, o que nos trará simplesmente ansiedade ou angústia. Viver o ontem hoje pode ser uma situação de angústia por aquilo que não conseguimos resolver. Tentar viver o amanhã hoje pode trazer a nós profunda ansiedade por algo que nem sequer sabemos que acontecerá. Eu quero fazer a leitura com vocês, meus irmãos, de alguns versos do capítulo 10 do livro do profeta Daniel. Diz assim, do verso 10, eu vou fazer a leitura apenas de 3 versos. Eles dizem: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Então me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Amém. Nós vamos orar, depois nós vamos louvar a Deus com o nosso irmão Cristiano Carnevale da Igreja Presbiteriana de Cesário Lange e voltamos para meditar na palavra do Senhor. Nosso Deus, estamos reunidos nesse instante para refletir na tua palavra e te bendizemos por isso, Senhor. Continuamos pedindo bênção e cuidado sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, a nossa família, sobre os nossos irmãos em Cristo, os nossos amigos, Pai, aqueles que enfrentam igualmente como nós lutas diante deste desafio que é a Covid-19, Senhor. Muitas pessoas que amamos estão sofrendo muito, muitas pessoas que amamos estão perdendo a vida. Muitas famílias, Senhor, se veem desoladas e apreensivas. Conforte e console a cada uma, Senhor. Fortaleça e renove, Pai, a vida de cada um desses nossos irmãos. Nos abençoe na reflexão da Tua palavra aqui juntos, ó Deus. Pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Há muitos anos atrás, num dos dias da Bíblia, levaram ao Calvário Jesus. Ao Calvário não senti mais, soltaram o Barrabás, condenando Jesus Cristo à cruz. Condenaram ele sofrendo, meu mestre e salvador, cheio de amor e compaixão. Dizia Adão que suplicava ao Pai: hoje no meu paraíso estarás. Salvo sou, eu sei, como um criminoso na cruz. Por Deus eu sei, não há condenação. Ele me prometeu morar no céu, e o preço ele pagou, aleluia, salvo sou. Eu sei, como um criminoso na cruz. E quando todos os povos e todos os tempos estiverem no juízo final, será grande e intensa antecipação de cada um a esperar sua vez. No juízo, quando me pedi para me defender, uma coisa poderei lhe dizer: eu miserável fui e um pobre pecador, mas Jesus Cristo me salvou. Salvo sou. Eu sei, como um criminoso na cruz. Por Deus eu sei, não há condenação. Ele me prometeu morar no céu,
pagou, aleluia, salvo sou. Eu sei como um criminoso na cruz. Salvo sou, eu sei, salvo sou, eu sei por Jesus, salvo sou, por Jesus, salvo sou. Eu sei por seu amor sem par, seu amor salvo sou. Eu sei o preço Jesus pagou, o preço Jesus pagou. Eu sei com ele vou morar. Há muitos anos atrás, no dos dias da Bíblia, levaram ao Calvário Jesus. Ao Calvário era inocente, mas soltaram o Barrabás, condenando Jesus Cristo à cruz. Condenaram ele ali sofrendo, meu mestre e salvador, cheio de amor e compaixão. Dizia ladrão que suplicava ao Pai, hoje no meu paraíso estarás. Salvo sou, eu sei como um criminoso na cruz. Por Deus eu sei, não há condenação. Ele me prometeu morar no céu e o preço ele pagou, aleluia, salvo sou. Eu sei como um criminoso na cruz. Eu sei como um criminoso na cruz. Por Deus eu sei, não há condenação. Ele me prometeu morar no céu e o preço ele pagou, aleluia, salvo sou. Eu sei como um criminoso na cruz. Eu sei como um criminoso na cruz. É muito bom ouvir o nosso irmão. Meus queridos irmãos, Daniel, no texto que lemos aqui, ele vive um momento de sua vida onde já não era mais um adolescente. Já não era mais aquele jovenzinho que foi levado para a Babilônia e foi levado para servir ao rei Nabucodonosor e servir na sua corte. Daniel aqui já é um homem velho, é um homem que já está com mais dos seus 80 anos. E um homem que foi tirado da sua pátria, da sua terra, foi tirado do meio dos seus amigos, do convívio com a sua família, e que passou toda a sua vida, desde a adolescência agora, até o avançar da sua idade em terra estranha. No entanto, durante todo este tempo, o que nos mostra a palavra de Deus é que não houve desamparo por parte do Senhor à vida desse jovem. Chegou ali, jovem, enfrentou os desafios da idolatria babilônica, não se curvou a ela, passou por provas terríveis e em todos os momentos Deus esteve com ele, o abençoando em sua fidelidade e pela sua postura sempre moralmente correta, ele foi passando de governo a governo, sempre servindo dentro da corte e assumindo posição de prestígio, posição de destaque, posição de grande importância. Meus irmãos, Daniel foi alguém provido por Deus do dom da revelação, quando Deus, então, transmitia a sua vontade às pessoas através dele. Ele recebeu de Deus esse dom. Ele tinha o dom de conseguir saber dos sonhos, isso dado por Deus, e de entender o seu significado, que também era revelado pelo Deus Todo-Poderoso. Agora, Daniel está numa situação de aflição. Ele estava lendo as Escrituras Sagradas, lendo o livro do profeta Jeremias, e enquanto lia o profeta, os olhos se aclararam, e ele entendeu o que o profeta havia dito com relação ao tempo de exílio que ele estava enfrentando. 70 anos de cativeiro. Isto trouxe grande perturbação, principalmente porque dentro
do contexto que envolvia o tempo em que o povo de Israel estaria cativo na Babilônia, havia algo muito próprio que se ressaltava. O povo, meus irmãos, havia desobedecido a Deus. E por esse ato de desobediência que estava ali. E ele reconheceu que o seu povo havia quebrado a aliança sagrada, a santa aliança com Deus, e por isso estava sofrendo. E ele, desta forma, se coloca diante de Deus em um ato de contrição, em um ato de humilhação, em um ato em que ele confessa o pecado do seu povo. Seu coração está angustiado, seu coração está entristecido. Ele sai, ele se retira para um momento diante do Senhor, outras pessoas estão com ele, ele está à beira do Tigre, nesse momento de recolhimento espiritual, quando mais uma visão ele recebe. E desta vez, meus irmãos, a visão foi diferente, porque a figura que ele vê diante de si não era como as outras. Ele tem diante de si a figura como de homem, vestido de linho branco, e com características que, se olharmos literalmente, elas parecerão estranhas e desfiguradas até pela maneira como se apresenta. Mas foi a maneira que Daniel conseguiu achar para explicar aquilo que ele estava vendo. Ele está diante do próprio Filho de Deus, que ainda não tinha nascido ou encarnado, esse é o termo que nós usamos, mas que manifesta-se diante dele mais uma vez, e agora manifesta-se diante dele com um esplendor e glória tal que lhe ofuscaram não apenas os olhos, mas o coração, a integridade do seu próprio ser, e ele desfalece diante daquela visão. Meus irmãos, nós olhamos para as Escrituras e vemos que, primeiro, Daniel, ele se coloca diante daquele personagem que de fato era o próprio Deus ali se manifestando, e o Deus presente, com um profundo temor dentro do seu coração. Ele se dobra e ele passa a manifestar medo diante da visão esplendorosa e inexplicável que está diante de si. Irmãos, é uma tristeza nós olharmos para um tempo, o de hoje, em que a glória, a majestade de Deus, ela se perdeu completamente em muitos meios, onde o próprio povo de Deus tem tomado e tem tornado Deus aquele que é um semelhante, um paritário, alguém igual, quando não há em momento nenhum a possibilidade dessa paridade acontecer. Irmãos, as Escrituras nos afirmam que Deus, ele é santo de tal forma que a distância entre ele e a sua criação é uma distância que se torna inalcançável por parte da sua criação, por parte do homem, por parte do ser humano. Há infinitude em sua santidade, enquanto em nós a finitude, mesmo na relação que temos hoje como pecadores que somos, por causa da herança espiritual que recebemos. Meus irmãos, hoje quando se fala em temor e tremor, se pensa em ir à igreja e na igreja comportar-se desta ou daquela maneira.
E que medo de Deus nunca se pode ter, porque afinal de contas Deus, ele é amor, é bondade, Deus é provedor, Deus é supridor, Deus é paizão. A visão da grandiosidade, da santidade de Deus, ela se perdeu. Quando nós olhamos para Deus se revelando às pessoas no passado, nós, meus irmãos, vemos como Deus se apresenta a elas e a reação que elas têm de Deus. Quando Deus se manifesta a Moisés na sarça ardente, ele diz a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é um lugar santo. Isaías, quando tem a visão da glória de Deus diante de si, ele treme e ele diz: ai de mim, eu estou perdido porque sou um homem de lábios impuros, estou diante do Deus trinamente santo. Ele teme por ele teme pelo seu povo. E ele só consegue estar diante de Deus quando o próprio Deus purifica os seus lábios. E, meus irmãos, hoje nós tomamos Deus por igual, tratamos Deus como qualquer um, adoramos a Deus do jeito que bem entendemos, vivemos com Deus da maneira como melhor achamos, e a sua revelação, a sua palavra, ela só serve de escora para aquilo que nós entendemos ser a nossa vontade, a nossa necessidade, o nosso querer. Daniel, um homem piedoso, um homem fiel, ele tem a visão da glória do Filho de Deus e naquele instante ele não suporta a visão. E as Escrituras nos dizem, meus irmãos, que aquele homem, ele teve medo de estar diante do Deus Todo-Poderoso e Santo. Como sabemos disso? O verso de número 12. As Escrituras dizem: não temas, Daniel, não tenha medo. Não tenha medo. O mensageiro do Senhor lhe diz isso. Não tenha medo. É o que deveríamos ter também, é o que devemos ter diante do nosso Deus, não numa relação de culto, não apenas numa relação onde nos reunimos para adorar no templo, mas nós devemos ter, sim, medo e temor de Deus em todo momento, em todo instante. Porque, meus irmãos, nós não passamos diante de Deus por pessoas que cometem pecados, que pecam e que simplesmente serão tidos por automaticamente perdoados porque Deus é amor. Nós dizemos Deus é amor, mas esquecemos de afirmar também que o nosso Deus é justiça. Se aquele homem que viveu tantas experiências com Deus, experiências de receber a revelação do Senhor, experiência de livramento, experiência de trazer a mensagem a pessoas ímpias, teme diante do Senhor, meus irmãos, por que nós hoje não deveríamos fazer isso? Porque Deus mudou? Não, Ele não mudou. Infelizmente, quando dizemos que Deus não mudou no nosso tempo, nos referimos a Deus como aquele que fez milagre no passado e tem que fazer milagre na nossa vida hoje.
Não nos esqueçamos que o Deus que fez milagre lá está fazendo hoje, não da forma como queremos, mas o Deus que disciplinou lá é o Deus que disciplina hoje. O Deus que não tolerou o pecado lá é o mesmo Deus que não tolera o pecado hoje. O mesmo Deus trinamente santo, declarado no passado, 800 anos antes do nascimento de Jesus, é o mesmo Deus que agora, 2000 anos depois do seu nascimento, continua sendo o mesmo Deus trinamente santo. Então, meus irmãos, primeiro, reverência, respeito e medo de Deus, sim, deve fazer parte da nossa vida no presente. Deve fazer parte da nossa vida dentro da relação de amor com Ele e com as pessoas, dentro da nossa postura ética e moral, dentro dos nossos relacionamentos uns com os outros, dentro daquilo que é inegociável. Porque, meus irmãos, não existem duas casacas. Uma casaca religiosa, onde vamos para o culto, e uma casaca doméstica ou domiciliar, que nós usamos em casa, no trabalho e no dia a dia, chamado de secular. Ou temos uma vida com Deus íntegra, ou não temos nenhuma vida com Deus. Ou Deus é o nosso Deus quando estamos adorando, quando estamos em casa, quando estamos estudando, quando estamos descansando, quando estamos passeando, quando estamos negociando, quando estamos trabalhando. Ele continua sendo exatamente o mesmo Deus. E esse mesmo Deus que deve ser respeitado, amado e temido diante da sua santidade. Irmãos, Davi disse: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Depois, meus irmãos, olhamos para as Escrituras e vemos que a vida de piedade, ela sempre será uma vida amada por Deus. É muito rico olharmos para a expressão do Filho do Homem falando, não é? Do Filho do Homem, segundo o Novo Testamento, do Filho de Deus falando com Daniel. Estava com medo. O mensageiro diz: não temas. E, meus irmãos, vejam o que as Escrituras dizem sobre Daniel. Você é muito amado. Então ele me disse: homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Homem muito amado. Porque Daniel era um homem muito amado. Ele era muito amado, meus irmãos, pela sua integridade de vida, pela sua integridade de coração diante do Senhor. Dá para imaginar Deus chegando a você, chegando a cada um de nós e dizendo: você é muito amado? Mas vejam que esse muito amado não foi um muito amado aleatório ou muito amado coletivo. Daniel, você é muito amado como todos os eleitos, como todos os filhos de Deus, como todo o povo de Deus é. Não. Ele diz: você é muito amado. Você é muito amado. E ele era tão amado que as Escrituras nos dizem que, porque ele era muito amado, o mensageiro de Deus foi enviado a ele. Ele tem aquela visão gloriosa diante dele. E ele era muito amado, meus irmãos, porque era um homem que sabia o que era
se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso. As Escrituras dizem que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A soberba é um grande problema que nós enfrentamos, é um problema pessoal. A soberba, ela nos leva a acharmos que sabemos tudo, ou que sabemos mais do que, ou que nós nos garantimos e nos bastamos e passamos a viver uma dependência de nós mesmos, das nossas forças, do que adquirimos e não do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, Daniel, ele foi desafiado em muitos momentos. E nos momentos em que ele foi desafiado, ele assume o desafio de maneira tal que ele não se importa se ele perderia a sua posição, ele não se importa se seria morto, ele não se importa com nada disso. Pela sua fidelidade a Deus e oração, foi jogado na cova dos leões e foi livre. Pela sua fidelidade a Deus, ele correu o risco de perder todos os privilégios, até mesmo, que ele tinha, sendo o segundo dentro do Império Babilônico, depois da sucessão que houve com a morte de Nabucodonosor. Meus irmãos, olhem o que as Escrituras dizem. Verso 12. Não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender. Ele simplesmente foi além de saber ou ter algumas informações. Daniel, ele tinha por hábito, meus irmãos, dentro da sua vida espiritual, como nós chamamos hoje, orar e ler as Escrituras. Mas não simplesmente ler as Escrituras e tomar informação dela, mas, irmãos, compreender o conteúdo da sua verdade. Aqui parece fazer-nos voltar ao capítulo 9, com as profecias que ali estavam, com a revelação que ele teve, com a compreensão das Escrituras de Jeremias que ele estava lendo. Ele se dedica a compreender e não apenas a ter informação. E compreender é saber o que Deus de fato está querendo que tenhamos conhecimento pela sua palavra. Compreender a verdade revelada por Deus e não saber apenas de algumas histórias. Conhecer a história de um homem como José, mas conseguir ver por trás de uma história, de uma narrativa simplesmente, e ver por trás de tudo isso o ato redentor de Deus, os propósitos definidos de Deus, e não aqueles propósitos generalizados ou genéricos, como dizemos, né? A Deus tem plano, né? Para evitarmos muitas vezes estudar um pouco mais, nós dizemos, Deus sabe, Deus tem plano. Meus irmãos, dizer que Deus sabe é malhar em ferro frio. É claro que Deus sabe. Deus tem plano. Às vezes porque nós não conseguimos explicar ou porque não conhecemos uma forma escriturística de apresentar uma situação, uma realidade, nós dizemos, Deus tem um plano para isso. É mais simples, é mais fácil. É bem mais tranquilo. É mais fácil dizer a alguém que está sofrendo, não, fique tranquilo porque Deus tem plano com o seu sofrimento, do que olhar para a situação, entender que aquele sofrimento ele tem peso de juízo e que o sofrimento existe hoje porque lá atrás Deus então estava cumprindo o seu ato de justiça por causa da do nosso desgarrar,
por causa do nosso desviar, por causa da posição arrogante que tomamos, por causa da posição soberba que em Adão nós assumimos. E que o pecado hoje, que o sofrimento hoje, meus irmãos, é juízo de Deus sobre nós, quando ele disse lá atrás que a morte estaria presente, que tudo foi amaldiçoado para que nós sentíssemos o peso do nosso ato pecaminoso diante da santidade de Deus, na aliança que foi assumida conosco. De saber, meus irmãos, que no meio da luta existe sim um ato providencial de Deus, mas que o sofrimento que estamos amargando, ele tem um peso judicial sobre a nossa vida. Porque todos nós carecemos daquela glória final do nosso Deus. Daniel se deu a compreender. Daniel se deu a humilhar-se diante do Senhor. Ele compreendeu, olhando para trás um pouco, e vemos que quando ele compreendeu, ele se humilhou, ele se vestiu de pano de saco, de cinza, ele se arrependeu, ele foi orar pedindo perdão pelo pecado do seu povo. Ele se humilha indo para um retiro espiritual de 3 semanas, quando nova revelação ele tem. Ele se humilha não se engrandecendo diante das visões que recebeu. Ao contrário, ele se entristece porque nós achamos que é um privilégio receber visões. Mas nós olhamos, meus irmãos, os profetas e vemos quanto peso trouxe sobre o coração deles as revelações de Deus que mostraram o erro, o desvirtuar do povo, o juízo, o castigo e a disciplina de Deus, que ela viria de maneira certa sobre o povo, porque não houve arrependimento. Meus irmãos, um coração assim é um coração, meus irmãos, que tem a resposta do Senhor. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Coração que é humilde, um coração que quer compreender a vontade e a verdade de Deus nas coisas pequenas do dia a dia e da vida, e quer mudar a sua atitude, o seu pensamento, que vive o arrependimento. Arrepender significa mudar a maneira de pensar. Eu pensava assim, agora já não penso mais, penso de uma outra forma. Meus irmãos, quando tudo isso acontece, nós vamos ter Deus vindo em nossa direção. Ele virá em nossa direção. Ele veio em direção a Daniel, o colocou em pé, o fortaleceu e disse: vamos. Estou te preparando para ouvir aquilo que eu ainda tenho para te falar, para ver aquilo que eu ainda tenho para te mostrar. Irmãos, quando Jesus escreve à igreja de Éfeso, ele diz: arrepende-te, porque senão eu venho a ti e removerei de ti o teu candeeiro. Arrepende-te, porque senão eu venho e vou acabar, você vai deixar de existir. Nós olhamos Davi, ele reconhece que enquanto ele esteve com soberba no seu coração e não quis compreender a verdade de Deus que ele já conhecia, ele foi sofrendo, até aquele momento em que Deus veio a ele. Agora veja que Deus veio a nós. Ele veio a nós com consolo, com palavras de força, de ânimo para nos colocar em pé, ou ele vem a nós com chicote, como veio a Davi,
através de Natã, para que ele enxergasse, compreendesse e mudasse a realidade da sua vida. Mas ele vem a nós. Não tenha dúvida disso. Ou ele vai vir para nos colocar em pé de uma forma ou de outra. Com Daniel ele disse: Daniel, não tenha medo. Daniel, você é muito amado. Daniel, fica em pé. Com Davi foi: Davi, deixa eu te contar uma historinha de um homem rico e de um homem pobre. De um homem rico que tinha tudo, mas que foi se enredar por pegar a ovelhinha daquele que só tinha uma para fazer um banquete. Davi não foi justo, é o que Deus diz aí. Até que Davi chega ao ponto de dizer: ele deve morrer. E Natã, o enviado de Deus, diz: Davi, esse homem é você. Irmãos, quando dizemos que Deus não abandona o seu povo, nós nunca podemos esquecer que o ato de não abandonar é um ato total. É um ato de cuidado em todos os momentos e cuidado às vezes. É a chibatada que precisamos levar. Às vezes é a palavra de conforto, de ânimo que precisamos receber. Meus amados irmãos, que em Cristo Deus renove-se em cuidado sobre cada um de nós, sobre a nossa vida. Que Deus esteja nos fortalecendo para a sua honra e para a sua santa glória em Cristo Jesus. Nós vamos orar, depois a bênção e encerramos com o Coral Luz cantando o hino Aleluia. Nosso Deus, te bendizemos porque nós precisamos reconhecer a grandiosidade do Senhor e a sua santidade em todo momento. Perdoe, Senhor, a nós, porque nós não temos vivido desta maneira, Pai, em muitos momentos da nossa vida, e talvez até na maior parte deles. Continue, Senhor, a renovar sobre nós a graça do Senhor, nos exortando, nos chamando a atenção, puxando-nos, ó Deus, em direção à tua vontade e ao teu querer. Renove-nos, ó Deus, em graça e sabedoria. E obrigado, porque o Senhor vem a nós. O Senhor nos incomoda. O Senhor nos fortalece. O Senhor nos anima. Oramos, Senhor, pedindo bênção para a caminhada desta semana. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo renove-se sobre a sua vida, estenda-se sobre todo o povo de Deus. Povo de Deus espalhado pela face da terra, que assim seja hoje e por todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe, Deus fortaleça a sua vida, sustente a sua família e renove-se em bênção sobre o seu dia a dia, em tudo aquilo que for preciso, durante essa semana que se inicia. Deus te guarde, Deus cuide de você. Amém.
Senhor é o meu pastor. Salmo 23, 1. Uma pequena palavra neste versículo contém um poder incrível. Trata-se da palavra meu. Ela é a chave de ouro que abre a porta do tesouro da bênção de Deus. Quando você diz meu pastor, ele diz minha ovelha. Dizer meu pastor é um ato supremo de fé. Mas quando ele diz minha ovelha, esse é um ato supremo da graça. Só existe uma maneira de saber que o Senhor é o seu pastor: certificar-se de que o pastor é o seu Senhor. Nem todas as ovelhas parecem iguais para um pastor. Um bom pastor pode localizar uma ovelha em um grande rebanho em menos de 5 minutos pela maneira como ela levanta e balança a cabeça ou anda. No pasto, os excrementos deixados para trás e a condição da grama onde as ovelhas dormiram pode revelar e identificar sinais de cada ovelha. O bom pastor tem um conhecimento pessoal e uma relação pessoal com cada uma de suas ovelhas. Esse pastor quer ter um relacionamento pessoal com você, para lhe dar tudo o que você precisa e ser tudo o que você necessita. Se você está com fome, ele é o pão da vida. Se você está com sede, ele é a água viva. Se você está no escuro, ele é a luz do mundo. Se você está perdido, ele é o caminho. Por outro lado, se você pode afirmar o Senhor é o meu pastor, então não há com o que se preocupar e nem temer, pois ele é tudo o que você precisa.